Maravilha. Ficamos nós adultos e eu quero apresentar para vocês o José Carlos. Oi. O José Carlos, conhecido por nós carinhosamente como Zé, assim que a gente trata, se relaciona. É uma pessoa bastante importante para nós, por isso que a gente fez esse convite para ele estar ministrando a palavra no dia de hoje, né? O Zé ele é físico, ele é professor de física, ele tem uma mente brilhante, entende da ciência, mas entende mais ainda da fé, das coisas espirituais. Então, é muito interessante conversar com o Zé, estar com o Zé. O Zé, aí vocês vão conhecer um pouquinho mais da gente, isso é importante, né? O Zé teve e tem uma participação muito grande na minha vida. Hoje, o que eu sou, o que a gente está vivenciando hoje, é resultado do que ele influenciou na minha vida. É do que ele me ensinou, me discipulou, me ajudou e me fez amadurecer da maneira correta, da maneira que Deus poderia se agradar. Então, assim, grande parte do meu processo de crescimento em Deus, na minha vida cristã, espiritual, quem teve uma grande importância nisso, nesse processo, foi o Zé, né? Então, é bom que a igreja, talvez em alguns momentos a gente tenha mencionado alguma experiência, né? Mas hoje vocês estão vendo ao vivo, né? Isso é bom. E então tenho certeza que nós vamos ser abençoados aí com a presença do Zé participando aí conosco. Zé, que o Senhor te use, você tem total liberdade, você está em casa. Nós amamos vocês. Amém. Obrigado. Peraí, deixa eu falar uma coisa, que não é proibido falar do Zé sem falar da Ruth. A Ruth está aí? Não, é que eu quero falar para as mulheres que assistiram. Uma vez a Ruth ministrou para gente. Então Muito a bem. Ruth é a esposa do Zé. E realmente eles são muito queridos para nós. Tem uma fatia assim muito importante da nossa vida. Quero dizer que o Zé é um físico que já saiu até no Fantástico, viu, gente? Até no Fantástico, explicando uns negócios que eu também não consigo nem entender, que só a cabeça dele que entende. E ele é tão assim, às vezes ele faz um papel de mentor na nossa vida mesmo, da gente ligar. Essa semana retrasada, acho que eu mandei um áudio para ele, falei, Zé, você vai me achar doida, mas ó, você é um físico, um cientista e um homem de Deus. Você acha que eu devo tomar vacina? Até para perguntar se vai tomar vacina. Mas eles dois, né? Um casal de peso gigante na nossa história, viu? Então, queria também deixar você falar isso. Amém. Deixa eu falar uma coisa importante também, antes de passar a palavra para o Zé. Acho que você não vai falar hoje, Zé, nós só vamos falar de você. Então eu vou embora. Mas eu quero falar uma coisa importante, já que vocês estão conhecendo agora o Zé, né, e a importância que ele teve na nossa vida e tem até hoje, né, são relacionamentos que eles permanecem, né, quando eles são verdadeiros, puros. E aí eu vou falar uma coisa assim bem profunda, já que vocês estão conhecendo o Zé. Uma vez conversando com o Carlos fez um questionamento. Deixa eu ver a cara do Carlos aqui. O Carlos fez um questionamento, falou assim, a gente conversando sobre as coisas da igreja, né?
E aí ele falou assim, se vocês morrem, você e a Aline, como é que a igreja fica? Ou, se você perde a cabeça e comete alguns erros, como é que a gente vai lidar com essa questão? Então, eu vou falar algo para vocês. Espero que isso não aconteça, em nome de Jesus, que o Senhor nos proteja e nos guarde, mas se a gente faltar, né, for para o Senhor antes de vocês, ou se a gente despirucar, perder a cabeça, começar a ensinar coisas erradas, perder o foco, despirucar, vocês procurem o Zé e a Ruth e fala, Zé e Ruth, nós precisamos de ajuda. A coisa está feia aqui, né? Então, vocês têm essa referência, como vocês têm também o pastor... Que, Aline? Você não tá lembrando o nome do pastor? O pastor, eu tô sim... Já começa a anotar o nome do Zé, gente, porque tá ficando feio. Olha, ó, já é um sinal que a igreja está com problema. E o pastor Edmilson e a pastora Kelly são 2 casais que, se acontecer alguma coisa, vocês procurem eles e falam o que a gente faz agora com a igreja. E eles vão conseguir orientar vocês para dar continuidade. E sei que entre eles o Espírito Santo vai dar uma concordância para a decisão dessa igreja. Então é isso. Um dia importante para nós. Muito feliz com a presença do Zé com a gente. Zé, é com você agora. Amém. Paz, igreja. Então não precisa ministrar mais, né? Ele já falou que era importante para eu ir embora, né? A Aline e o Alexandre são um presente de Deus para a vida da Ruth, para a minha vida, né? Sempre foram, né? Tem pessoas que passam pela vida da gente que a gente ama, a gente cuida, a gente ajuda e, enfim, anda junto, chora junto, ri junto, e elas vão embora, elas passam, né? Algumas são passageiras mesmo, né? Tem um tempo, um começo, um meio, um fim. Algumas fazem isso porque é um propósito de Deus, outras fazem isso porque são pessoas e pessoas às vezes são inconstantes, mas tem algumas pessoas que ficam a vida inteira, né? Então a Aline e o Alexandre é um casal que fica a vida inteira, né? E eles são um presente de Deus para mim e para a Ruth, né? É o tipo de fruto que você vê, poxa, vale a pena, né? Vale a pena. Se fossem só eles, já teria valido a pena, né? E é uma alegria poder estar aqui no aniversário da igreja, poder falar com os irmãos, conhecer os irmãos, né? Estar junto com os irmãos. E como o Alexandre falou, eu sou professor, então eu tenho um ar meio professoral quando eu ministro, tá? E eu gosto muito de entender, até para a minha natureza de professor de física, de ciência, de entender, compreender o que está acontecendo. E eu vou, e para ministrar o que eu vou ministrar hoje, eu preciso que a gente entenda 3 coisas, que é para poder fazer sentido. Senão fica jogado, né? Se você tira o texto bíblico do seu contexto histórico, temporal, geográfico, social, né, político, ele fica, às vezes a gente perde coisas. E sempre debaixo daquilo que é espiritual, mas a gente tem que entender o que está acontecendo, tá? Então eu queria que a gente entendesse 3 coisas para poder se alimentar daquilo que Deus tem para nos alimentar hoje. Queria só orarmos um pouco antes. Pai, que nesse momento todo o poder do intelecto humano, todo aquilo que vem da mente natural, Senhor, seja silenciado.
que nada aqui, se Deus, sejam conceitos humanos, palavras humanas, que sejam conhecimentos naturais, mas que tudo venha mergulhado, misturado, tudo venha envolvido, impregnado do teu Espírito. Deus, que sejam palavras, que sejam verdades, que sejam princípios, que nasçam, brotem do lugar puro e santo que é o teu trono, do lugar puro e santo que é o teu coração. O Senhor nos ensina, nos exorta, nos edifica, nos consola, nos cura, nos restaura com a tua palavra, e que ela cumpra plenamente o propósito para o qual ela foi liberada. E tudo aqui, Deus, seja para a honra, glória e exaltação do teu santo nome. Deus abençoe a tua igreja. Senhor, alimenta a tua igreja. Senhor, cuida da tua igreja. Na autoridade do nome de Jesus. Amém? Amém. Então, eu vou falar de algo que aconteceu com Jesus. Tá? E aí a gente tem que entender algumas coisas que estavam acontecendo em volta de Cristo na Galileia. Primeiro, por que o judeu não aceita Jesus como Messias, o Salvador, né? A ideia que o judeu tem do Messias, Salvador, é muito diferente da ideia que nós temos. O Messias judeu, o Salvador judeu, ele é muito mais parecido com o Messias davídico. O que é o Messias davídico? Então o judeu espera que um rei, um líder político, um líder militar, venha à terra para libertar Israel da escravidão, para libertar Israel da opressão, para libertar Israel do opróbrio e para vencer os inimigos de Israel. Então, o Salvador, o Messias judeu, ele é muito mais o Messias, ele é restrito ao povo judeu. A ideia do Salvador, do Messias judeu, não é um Messias para toda a humanidade. Seria alguém que viria colocar Israel no lugar como o povo escolhido de Deus. Então, e essa pessoa seria ungida de Deus, como Davi foi, e essa unção divina proporcionaria a esse rei, a esse Salvador, a esse líder político, a esse líder militar, vencer os inimigos de Israel, colocar Israel no lugar de direito sobre as nações, colocar Israel como cabeça das nações, colocar Israel como eternamente como o povo herdeiro, como o povo merecedor da graça, né? o povo que tem acesso ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Yahvé. Então, essa ideia messiânica judia, ela não se cumpre em Jesus. Então, um dos motivos, talvez o principal motivo que o judeu não reconhece Jesus como Messias, é que Jesus não cumpriu essa profecia. Por quê? Na época em que Jesus andou sobre a terra, Israel estava sob o domínio romano. Israel estava dominado por Roma. Israel era uma colônia, era mais uma nação que havia sido dominada pelo Império Romano. Então, quando Jesus chega na Galileia, Israel está escravizada. Israel está sob o jugo de uma nação opressora, que é a nação romana. E Jesus não começa uma revolta, Jesus não começa uma guerra de libertação, Jesus não restaura a posição de Israel nas nações. Esses dois contextos naturais, eles permitem a gente entender algo que aconteceu no ministério de Jesus. E a terceira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: são as nossas motivações. Dependendo da sua motivação, essa motivação ela pode ser usada por Deus para gerar bênção, para gerar vida, para gerar
prosperidade, para gerar paz, para gerar cura, para gerar libertação, para gerar restauração. Ou a tua motivação, ela pode ser usada pelo diabo para trazer morte, destruição, roubo, desgraça, miséria, adultério. Mas a tua motivação, o combustível espiritual para que Deus possa agir ou o diabo possa agir é a sua motivação. Então, qual é a sua motivação? Você vai apresentar a sua motivação, você pode entender o seu coração. Você vai apresentar o seu coração. E o diabo e Deus vão olhar para as suas motivações. E dependendo de quais são as suas motivações, um ou outro vai usar aquela sua motivação, aquele seu coração, para gerar algo. Então, tendo essas três coisas em mente, eu vou ler lá um trecho de Mateus, do Evangelho de Mateus, Mateus 27. Vou ler o livro de Mateus, verso 27. Capítulo 27, perdão. Mateus, capítulo 27, o verso 3. Gente, a Bíblia está cheia de coisas que não fazem sentido se você não olhar com mais cuidado, com mais temor, com mais humildade e com mais dependência do Espírito Santo. Esse é um trecho que não faz sentido se você não olhar com os olhos da inspiração do Espírito. Então, Mateus 27, capítulo 3, 27, versículo 3. Então Judas, o que o traíra, que traíra Jesus, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa isso? Que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Isso não faz sentido. Isso não faz o menor sentido. Essa passagem não faz sentido. A traição de Judas, como aconteceu, não faz o menor sentido. Você pode, claro, a gente sabe que Jesus ia ser traído. Isso foi profetizado. Isso tinha que acontecer. A traição tinha que acontecer. E a traição fazia parte do plano de Deus para a salvação. Então, embora existisse uma designação divina, embora fizesse parte do plano divino, que Jesus fosse traído por um dos 12, essa traição não faz o menor sentido. Primeiro, Judas, como os outros 12, conhecia Jesus. Judas era íntimo de Jesus, tanto é que comia tomando do prato de Cristo. Esse o traiu. Então Jesus era conhecido por Judas, como era conhecido por Pedro, como era conhecido por Mateus, como era conhecido por Felipe, todos o conheciam do mesmo jeito. Então Judas sabia quem era Cristo. E ainda assim, sabendo quem é Jesus, sabendo que Jesus, tudo aquilo que Jesus havia manifestado, Judas viu os milagres, Judas viu a ressurreição de Lázaro, Judas viu a multiplicação dos pães, Judas viu Cristo andar sobre as águas, Judas viu Jesus curar o cego com a lama, Judas viu o milagre no poço de Betesda, Judas conhecia Cristo, Judas estava na multiplicação dos pães e peixes, Judas levou um cesto, Judas sabia quem era Jesus. E Judas, sabendo quem é Jesus, vai lá e entrega Jesus para aqueles que o queriam matar. E aí acontece aquilo que deveria acontecer. Judas sabia qual era a intenção dos saduceus. Judas sabia qual era a intenção de Caifás. Judas sabia qual era a intenção dos sacerdotes. Era matar Jesus. Não era surpresa para Judas que Jesus seria condenado e que Jesus seria morto. E aí, quando isso acontece, Judas se arrepende. E pega lá o dinheiro que ele recebeu, que é pouco dinheiro. Judas não recebeu um montante exorbitante de dinheiro, até porque o templo não tinha dinheiro. Porque o templo estava debaixo do jugo de Roma. Roma não deixava que o templo tivesse muito dinheiro. Herodes não deixava que o dinheiro ficasse no templo.
Então, o dinheiro que Judas recebe é pouco. 30 moedas de ouro é um dinheiro pouco. É um dinheiro tão pouco que esse dinheiro deu para comprar um terreninho, para fazer um cemitério de proscritos, para fazer um cemitério, né, de mendigos, para fazer um cemitério, né, de pessoas que não eram de Israel. Claro que esse terreno não era, né, na Avenida Paulista de Jerusalém. Esse terreno não era o tamanho do estádio do Morumbi. Esse terreno é um terreninho lá no fundão da periferia de Jerusalém, um terreno que ninguém queria, porque ia ser um cemitério de indigentes. Então, é barato. O dinheiro que Judas pegou é barato. Não faz sentido o que Judas faz. E aí Judas se espanta. Mas, nossa, condenaram Jesus. Meu, você não sabia que iam condenar Jesus? Você não sabia que o plano era esse? Qual jornal você não leu? Onde é que você estava? Qual é a surpresa? Isso não faz sentido. Deve haver algo por trás da motivação de Judas. Qual era a real motivação de Judas? Qual era o real sentimento? Por que Judas fez aquilo? Judas fez aquilo por dinheiro? Não. Judas não fez por dinheiro. Até porque era pouco dinheiro. Judas fez porque achava que Jesus era mau? Não. Judas andou com Jesus. Judas foi amado por Jesus. Judas viu Jesus amar as pessoas. Não foi porque Judas olhou e falou, poxa, é uma furada. Eu pensei que esse Jesus era um cara do bem. Não, ele é um terrorista, ele é um traficante. Não é isso. Qual é a motivação de Judas? Judas acreditava que Jesus era o Messias. Judas tinha certeza que Jesus era aquele que veio para cumprir a profecia, para libertar Israel. Judas tinha essa convicção disso. Talvez tivesse até mais convicção do que outros discípulos. Porque a traição de Judas foi pensada. A traição de Judas foi planejada. Só que não só Judas trai Jesus, Pedro também trai Jesus. Tanto Judas quanto Pedro apontam Jesus como facínora. Judas vai conscientemente, premeditadamente, de caso pensado, diante do Sinédrio e fala, olha, eu sei aonde está o facínora que vocês querem encontrar. Eu sei onde está esse Jesus. Eu vou levá-los a ele. E Pedro também traz Jesus quando perguntam para Pedro, Pedro, você não era um daqueles que andavam com Jesus? Pedro fala, não, eu não o conheço. Ele é um facínora. Eu não ando com esse tipo de gente. Tanto Pedro quanto Judas declaram que Jesus é um facínora. Declaram que Jesus é um bandido, um criminoso. Só que Pedro faz isso por covardia. Pedro traz Jesus por covardia. Judas traz Jesus com um plano. Pedro traz Jesus, nega Jesus, por motivos unicamente pessoais, para se preservar. Judas traz Jesus porque ele tem uma causa. Judas tem uma causa. Judas sabe que Jesus é o Salvador. Só que Jesus está meio empacado. Judas olha para Cristo e fala, esse é o grande rei, o grande líder que vai libertar Israel. Meu, Jesus, ele multiplica pães. Se Jesus multiplica pães e peixes, os exércitos revolucionários de Israel não têm problema com comida. Se Jesus multiplica pães e peixes, ele pode multiplicar espadas, lanças, flechas e arcos. Jesus cura os doentes. Se os revoltosos de Israel caírem feridos, Jesus vai lá e os levanta e eles voltam a lutar. Se os soldados de Israel morrerem, Jesus os ressuscita. Jesus pode andar sobre as águas. Jesus pode, então, arrebentar os portões das fortalezas romanas.
Se Jesus para a tempestade, Jesus pode criar uma tempestade e devastar os exércitos de Roma quando vierem contra nós. Jesus falando, Judas viu Jesus falar no Sermão do Monte. Meu, esse cara tem um discurso motivacional espetacular. Ele pode motivar as pessoas, mesmo as pessoas que não têm medo de enfrentar Roma, mesmo as pessoas que não têm essa coragem, esse brilho. Jesus pode enchê-los de inspiração. O discurso de Jesus é inspirador. Jesus é o líder perfeito. Jesus pode levantar a nação de Israel e libertar Israel. Jesus é o Messias. Só que Jesus está empacado, Jesus não vai. Jesus, quando é que você vai começar a revolta? Quando é que você vai assumir o seu papel de salvador de Israel? E Jesus não vai, Jesus não anda, Jesus precisa de um empurrãozinho. Porque Judas tinha um grande plano, Judas tinha um grande projeto. Eu quero libertar Israel. Eu quero libertar Israel da sua opressão. Eu quero que a profecia se realize. Que Jerusalém seja sobre todas as cidades. Que Israel seja sobre todas as nações. Mas o Messias não vai. Empacou. Vou dar uma ajudinha. Vou dar um jeitinho do negócio andar. Vou desempacar a máquina. Eu vou lá, entrego Jesus. Aí as pessoas vêm aqui, vão acusar Jesus, vão pegar Jesus, vão prender Jesus, aí Jesus vai ter que reagir. Aí começa a revolta. Aí começa o grande plano de Judas para que o Messias funcionasse. E o plano de Judas é ótimo. Pô, sensacional. Judas tem um plano e tem Jesus. E Jesus pode fazer com que o plano de Judas funcione 100%. Que o plano de Judas dê certo. Que é um bom plano e é um plano justo. Ele quer libertar Israel. Judas está bem intencionado. Na cabeça dele está bem intencionado. E aí ele põe o plano para rolar. Ele põe o plano para acontecer. E o que acontece? Na hora em que Jesus é preso, começa uma muvuca, não começa uma muvuca? Pedro saca a espada, corta a orelha de Malco, começa, aí Judas, começou a revolta, aí Jesus para. Não é a espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Não é a espada. Tô aqui, me leva. Aí Judas olha, eita, o que está acontecendo? Jesus vai se deixar ser preso? Será que ele quer chegar lá em Jerusalém e começar a guerra lá? Talvez ele queira começar a guerra lá, né? Lá tem mais gente vendo. Ele vai chegar lá e a pessoa vai prender Jesus, e começa a revolta. Por Jesus é esperto. Aí Jesus vai lá para o 5 metros. E Jesus é esbofeteado. Gospem no rosto de Jesus. E não começa a revolução. E Judas olha para aquilo e fala, o que está acontecendo com o meu plano? Por que Jesus não está fazendo o meu plano funcionar? Por que não está acontecendo como eu planejei? Por que não está acontecendo conforme as minhas expectativas? E aí a ficha cai. Jesus não era o que eu pensei que fosse. Jesus é mais. Jesus não é só um líder militar, ele é um líder político. Jesus não é uma pessoa com retórica. E aí cai a ficha. E é por isso que Judas fala. No 4, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Jesus não era Senhor, Jesus não era rei naquele momento. Jesus, ele voltará como rei. Mas naquele momento Jesus não é rei. Jesus é um cordeiro. Jesus é o cordeiro sem mácula. Jesus é o cordeiro sem pecado. Jesus é o cordeiro inocente. Judas achou que ele estava entregando o rei.
Judas achou que ele estava entregando o Rei dos Reis. Judas achou que ele estava entregando o Senhor dos Exércitos. Só que aqui Jesus não é Senhor dos Exércitos ainda. Jesus não está exercendo a função de Rei dos Reis. Jesus não está exercendo a função do Senhor dos Exércitos. Jesus é cordeiro, ele é inocente. E aí Judas entende. E ele se arrepende. Ele se arrepende por ter traído e se arrepende porque ele traiu o inocente. Aí ele quer se livrar daquilo e não consegue. Não aceita o dinheiro de volta. Judas não fez aquilo pelo dinheiro. Judas não fez aquilo para ter um cargo no Sinédrio. Judas não fez aquilo porque ele achava que Jesus era mau. Judas não fez aquilo porque ele achava que Jesus era mentiroso ou falso. Judas fez aquilo porque ele tinha um plano. E ele queria que Jesus se encaixasse dentro do plano dele. E esse é o problema. Esse é o problema. Às vezes nós queremos que Jesus se encaixe nos nossos planos. Às vezes nós queremos que Jesus se encaixe nos nossos projetos. Às vezes você quer pegar Jesus e colocar Jesus dentro do seu casamento. Essa frase é linda, né? Eu quero que Jesus entre no meu casamento. Eu quero que Jesus, entre no meu ministério. Eu quero que Jesus faça parte da minha família. Eu quero que Jesus entre no meu emprego. Eu quero que Jesus faça parte da minha provisão. Eu quero que Jesus ele entre nas minhas, nos meus planos. Eu quero que Jesus entre nas minhas, nos meus projetos. Eu quero que Jesus entre, E aí o que a gente faz? A gente pega Jesus e tenta encaixar Jesus dentro do seu casamento. Você tenta encaixar Jesus dentro da sua paternidade. Você tenta encaixar Jesus dentro da sua vida profissional. Você tenta encaixar Jesus dentro do seu ministério. Você tenta encaixar Jesus da sua igreja. Você tenta encaixar Jesus da sua faculdade. Você vai tentando encaixar, colocar Jesus dentro das suas coisas. Dentro dos seus planos. Dentro dos seus projetos. Só que tem um problema. Jesus é muito grande. Jesus é muito maior do que você ou eu imaginamos. E aí Jesus não cabe no seu casamento. Jesus não cabe no seu casamento. Porque Jesus é muito maior do que o seu casamento. Jesus não cabe no seu ministério. O seu ministério é muito pequenininho. Jesus não cabe aí dentro. Jesus não cabe dentro da sua paternidade. Jesus não cabe dentro. Não cabe. Porque ele é grande demais. E aí a gente tenta forçar Jesus lá dentro. Aí você pega Jesus, dobra, amassa, dá uma volta aqui, torce, e fica uma beirada para fora, aí você tenta empurrar para dentro. E essa caixa não comporta Jesus. Aí, o que vai acontecer? O pouco que cabe de Jesus dentro da sua caixa é tão pouco que a sua caixa não muda. Por que a minha vida não muda? Por que o meu casamento não muda? Por que os meus filhos não mudam? Por que o meu ministério não muda? Eu coloquei Jesus aqui dentro. O problema é que o tantinho de Jesus que cabe aí dentro é pouco. Falta Jesus aí dentro. E aquilo de Jesus que ia resolver o seu casamento não entrou, porque não cabe. O pouco de Jesus que ia resolver as suas feridas, ia resolver os seus traumas, ia resolver aquilo de Jesus que ia te libertar, te restaurar, não cabe. Ficou para fora. Você colocou a parte que não precisava, que não era aquela. Nunca não cabe lá dentro. Porque falta Jesus.
E Jesus nunca vai caber inteiro na sua caixinha. Aí você se frustra. Esse negócio de igreja, negócio de Jesus, não funciona. Ou então você relativiza. A gente relativiza. Né? Como se Jesus fosse um mercado. Um Walmart. Você sabe do que eu estou falando. Você chega naquele mercado enorme, escolhe, eu quero isso aqui, eu quero esse cereal, eu quero esse leite, eu quero esse suco de leite. Né? E você escolhe o que você quer do Walmart. Porque não dá para levar o Walmart para tua casa, porque não cabe. Aí você vai escolhendo o que você quer do Walmart, o que você acha que você precisa. Porque não cabe tudo. Aí, de repente, você colocou tanta coisa no seu carrinho, que o que você precisava você não colocou. Aí ele se frustra. Se frustra com Cristo, se frustra com o pastor, se frustra com a igreja, se frustra com a gente mesmo. E aí essa frustração, porque eu não consegui fazer com que Jesus entrasse nos meus planos, me deixa tão frustrado, me deixa tão angustiado, me deixa tão... que eu me mato, que eu morro. No caso de Judas foi uma morte real, um suicídio real. Muita gente na igreja se suicida. Eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil muitos líderes de igreja têm se suicidado. Por quê? Porque Jesus não cabe no ministério, não cabe na igreja dele, não cabe na família dele, não cabe. E as pessoas se frustram, as pessoas se ferem, as pessoas morrem espiritualmente, morrem emocionalmente, morrem fisicamente, porque tentam fazer o que Judas fez. Pegar Jesus. Você tem um plano sensacional, eu sei que você tem. Você tem um plano de casamento sensacional, você tem um plano de igreja maravilhoso, você tem um plano profissional sensacional, eu sei que você tem. Judas também tinha. Mas quando você tenta colocar Jesus dentro dessa caixa, a caixa estoura. O que fazer então? É o contrário. Você não põe Jesus dentro do seu ministério, você põe o seu ministério dentro de Jesus. Porque o seu ministério cabe em Jesus. O seu casamento cabe em Jesus. Os seus filhos cabem em Jesus. A sua família cabe dentro de Jesus. O seu emprego cabe dentro de Jesus. Tudo cabe dentro de Cristo. Porque Ele é todas as coisas. E aí, quando você coloca o seu casamento dentro de Jesus, o seu casamento que está mergulhado na graça e no Espírito Santo, o seu casamento que está mergulhado e envolto de todos os lados por Cristo, aí o seu casamento dá certo. Quando você coloca os seus planos, quando você coloca os seus filhos, a sua família, o seu ministério, a sua igreja dentro de Jesus, aí Jesus pode usar todas as coisas que estão nele para transformar aquilo que você achava que não tinha solução, aquilo que você achava que era morto em vida. Percebe a diferença? Quando você tenta colocar Jesus dentro das suas coisas, você vai gerar morte. Quando você coloca as suas coisas dentro de Jesus, você gera vida, ressurreição. Talvez a gente seja frustrado em várias áreas, ou em algumas áreas, porque a gente tem sido como Judas. Jesus, vem cá, eu quero que o senhor faça assim, desse jeito, eu quero que o senhor entre aqui, e força de um lado e força do outro, aí Jesus não cabe, a caixa arrebenta. O segredo é nos colocar dentro de Jesus. É mergulhar em Jesus. A Bíblia tem imagens dessa, né? Mergulhar em Cristo, mergulhar nas águas, né? Deixar que a nuvem te envolva. Porque pensa um pouquinho. Quando Deus falava com Moisés, Moisés entrava na nuvem. Não era a nuvem que entrava em Moisés. Moisés chegava diante da nuvem
e aspirava a nuvem, e a nuvem da glória de Deus entrava em Moisés. Não, Moisés entrava na nuvem. O sacerdote se escondia dentro da nuvem. Quando Deus vinha, quando a glória de Deus vinha dentro do tabernáculo, do Santo dos Santos, que a fumaça escondia o sacerdote. Ele entrava na nuvem. Não era a nuvem que entrava nele. A gente está passando por, um tempo muito difícil, A pandemia é trágico, é dramático, é angustiante, é opressor. E a gente tem orado, clamado, falado com Cristo, com Deus, com o Espírito Santo. E será que a gente tem feito a oração certa? Será que ele não espera que a gente, em vez de tentar, Jesus, vem aqui, e resolve o problema da pandemia? Jesus, faz assim, Jesus, olha, faz isso, faz assim, desse jeito, tal, não sei o quê. Será que ele não está esperando que a igreja pegue essa situação e coloque dentro dele? A gente trabalha com dependente químico aqui em São Paulo. A igreja trabalha com dependente químico. Dependente químico de rua. Morador de rua. Usa crack. A gente tem uma casa de recuperação que ela é grátis, é gratuita. Por quê? Porque atende morador de rua. Atende gente que usa droga na rua. Na Cracolândia, enfim. Alcoólatra, E então, eu estava falando a gente está, apesar do isolamento, a gente vai lá, porque eles precisam tem coisa lá para resolver no sítio, eles precisam ser atendidos, você tem que conversar com eles, a gente vai lá. Eu estava conversando com um dependente químico. E é engraçado que se você olhar, 90%, 80% deles são cristãos. É impressionante. 80% dos dependentes químicos de rua são cristãos. O cara é alcoólatra, o cara é usuário de crack, ele é cristão, ele conhece a palavra. Você dá um violão pro cara, ele louva. Você fala pro cara, ele sabe qual capítulo é da Bíblia, onde é que está. Você cita um versículo, o cara fala, tem outro versículo aqui, que fala assim, exatamente, irmão. Eles conhecem a Bíblia. Eles conhecem Jesus, como Judas conhecia Jesus. E o cara é dependente químico, usuário de droga, crack, álcool, o que você imaginar. Mora na rua. Aí eu ontem estava conversando com um rapaz, E ele já era, sei lá, não sei quantas vezes ele estava numa clínica, uma casa de recuperação. E ele falou, mas eu tento, eu vou lá ler a palavra, aí eu vou numa igreja, naquela igreja eu fico, não me sinto bem, vou em outra igreja, e aí esse negócio vai crescendo em mim, eu estou bem, aí essa coisa cresce, aí eu fico mal, aí eu caio, volto a usar droga, mas eu sempre peço de manhã para Deus me tirar daquele lugar, mas não acontece, não vai, não sei. Aí eu perguntei para ele, eu falei exatamente isso para ele. Você está tentando há muito tempo colocar Jesus dentro do seu vício, dentro da sua dependência química. Você está tentando colocar Jesus dentro da sua adicção. Faz o contrário, pega o seu vício e põe dentro de Jesus. Como assim pegar o meu vício e colocar dentro de Jesus? Pega o seu vício e põe dentro de Jesus. Porque se você colocar o seu vício dentro de Jesus, a graça, o poder, o amor, a autoridade, a glória de Cristo vai pegar o seu vício e não só vai te libertar do seu vício, mas vai usar o seu vício para que você dê testemunho
do poder e da glória dele. Enquanto você tentar colocar Jesus dentro do seu vício, você vai ser frustrado. Você não vai ser liberto. Não tenha medo de colocar os seus pecados, não tenha medo de colocar... Deus não tem problema com isso. Colocar suas mazelas, colocar sua iniquidade dentro dele. Precisa pegar as suas trevas e colocar dentro de Jesus. Você pegou aquilo que era escuridão e colocou na luz. E a escuridão não permanece na luz. Às vezes nós somos como Judas. Talvez não a ponto de trair Jesus. Mas nós somos como Judas, quando tentamos fazer com que Deus se adeque aos nossos planos. Jesus se encaixe nas nossas expectativas. Jesus realize os nossos projetos. Quando nós tentamos colocar Jesus, que é muito maior, em uma coisa tão pequenininha. E aí isso gera frustração. Essa igreja, Deus quer que vocês sejam relevantes. Porque Deus quer que toda igreja seja relevante. Jesus quer que essa igreja cresça. Jesus quer que essa igreja influencie crianças. Jesus quer que essa igreja chore pelos necessitados, chore pela família da menina que foi morta barbaramente perto de vocês, chore pelos 310 mil mortos no Brasil. Jesus quer que essa igreja seja relevante. Que essa igreja seja relevante nos casais, nos casamentos, para jovens, para anciões. Jesus se alegra com isso. Deus espera isso. Só que é preciso, como em todas as coisas, pegar essa igreja, como eu preciso pegar o meu casamento, como eu preciso pegar o meu ministério e colocar dentro de Jesus. Se vocês têm feito isso, glória a Deus. Então vão mais fundo. Entrem mais fundo em Cristo. Tem muito espaço para vocês em Jesus. Tem muito lugar para ir em Jesus. Tem muito a ser visitado em Jesus. Tem muito a ser feito em Jesus. Às vezes vocês olham, poxa, são uns poucos, né? 10, 12, 15 pessoas. Que pequenininho isso. Que igreja pequenininha. Igreja pequenininha, né? Essa igreja podia ter 5 milhões de membros. Jesus não vai caber dentro dessa igreja. Porque Jesus tem muito mais a fazer do que a gente imagina. Jesus é muito mais daquilo que a gente imagina. Agora, se a igreja estiver dentro de Jesus, se o seu casamento estiver dentro de Jesus, se a sua família estiver dentro de Jesus, Jesus é por nós. Aí sim, aí você pode dizer quem será contra nós. Que a gente não cometa o erro de Judas. Que a gente não seja orgulhoso e arrogante como Judas. E que a gente entenda qual é o nosso lugar. E o nosso lugar é dentro de Jesus. O presente que eu gostaria de dar para vocês no aniversário de vocês de um ano, é essa declaração, é esse pedido, que vocês, como corpo, vocês como igreja, como famílias, como homens e mulheres, que vocês entrem
profundamente. Entrem completamente em Jesus. E aí haverá alegria. Aí haverá gozo. Aí haverá paz. Aí haverá contentamento. As lutas continuarão vindo. Mas, no fim das contas, o que vai ter acontecido dentro de Jesus. E o que acontece dentro de Jesus é só aquilo que é a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quando as coisas acontecem dentro de Jesus, é luz. Amém? Eu acho que era isso que eu queria. Às vezes eu me alongo um pouco, perdão se eu me estendi um pouco, mas é isso que eu queria falar. Isso que o Espírito Santo me falou, eu vou falar para os irmãos. Amém? Amém, Zé.